Olá, irmãos e amigos do Jefa. Gostaríamos de compartilhar com vocês hoje um breve pensamento em torno de um tema muito importante relacionado a todas as religiões, que é a fé. A fé talvez seja o sentimento, o conceito, ou a melhor forma de definirmos qualquer religião. Religiões e dogmas religiosos estão pautados nesse preceito fundamental, assim como a relação e a percepção de cada um de nós que fazemos parte de uma religião, seja ela qual for. Ter fé é um sentimento muito pessoal e é o conjunto de dogmas, de informações, de conceitos relacionados a uma dada doutrina que nos faz querer segui-la e tentar pensar ou raciocinar em torno desse sentimento e de tudo aquilo que ela nos traz. Mas para ter fé, precisamos de algo a mais do que simplesmente acreditar. A doutrina espírita nos fala sobre fé raciocinada, o que significa dizer que existe por trás desse pensamento, desse sentimento da fé, que muitas das vezes pode parecer irracional, alguma certeza e alguma razão que nos faça pensar e aceitar todos aqueles conceitos e tudo aquilo que nos faz segui-la. Quando vemos o capítulo 1 de O Livro dos Médiuns, vamos observar Kardec discutindo a questão da existência do espírito. Em uma das passagens inseridas nesse capítulo, Kardec fala sobre o diálogo que poderíamos ter com outros amigos, com outros irmãos, com outras pessoas, em torno dos conceitos e dos preceitos espíritas. Ele nos coloca 3 condições fundamentais para que possamos manter esse diálogo. Condições essas sem as quais não há como seguirmos numa conversa ou numa discussão em torno do pensamento espírita. A primeira condição que Kardec coloca é crermos na existência de Deus. E isso por si só já é um problema, porque no conhecimento e na condição em que nos encontramos, é muito difícil para nós definirmos de fato que seja Deus. É por isso que a primeira questão de O Livro dos Espíritos pergunta o que é Deus. Ele não define nem como pessoa, nem como objeto, ele deixa livre para a resposta dos espíritos. Então, acreditar em um ser supremo, criador ou gerador de todas as coisas, é um passo fundamental. O segundo ponto que Kardec coloca é crermos que existe uma alma, um espírito em nós. Ou seja, que existe algo a mais do que a simples matéria, que não é tão simples assim, porque tem toda uma estrutura, todo um funcionamento complexo por trás dela, mas muito mais do que um simples processo de ligações e transmissões sinápticas ou neurais. Ou seja, existe de fato um ser inteligente por trás desse corpo. E por fim, acreditar que este ser inteligente ele sobrevive após a morte, essa nossa morte física. Então esses são os 3 pontos e a reflexão que gostaríamos de deixar para que fôssemos pensando, trabalhando um pouco mais nessa nossa relação com a religião, em especial para nós espíritas, que vivemos momentos em sociedade tão difícil por conta de tudo que tem acontecido com relação aí à epidemia. Será que de fato acreditamos em Deus, mesmo não entendendo? Será que de fato acreditamos que existe algo a mais, além desse corpo físico, e que sobreviveremos após a morte dele? Essa é a reflexão que gostaríamos de trazer. Pensemos nisso, trabalhemos os nossos sentimentos e pensamentos em torno desses 3 pontos que Kardec nos apresenta.
e quem sabe sejamos capazes de ter um pouco mais de consolo e de paz diante de tanta dor. Muito obrigado, paz e bem a todos.